A história que vou compartilhar com vocês hoje é sobre uma mudança surpreendente que pode alterar o panorama da economia mundial. Neste exato momento, seja você comprando produtos importados pelo seu celular ou trocando dinheiro para viajar ao exterior, todas as transações internacionais têm como base o dólar americano. Por que um brasileiro precisa de dólares americanos para comprar produtos japoneses? Por que a Arábia Saudita, quando vende petróleo para a China, ainda recebe o pagamento em dólares? A resposta nos leva de volta a 1944. Por causa do sistema de Bretton Woods, criado pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Simplificando, o mundo inteiro concordou em usar o dólar americano. Durante 80 anos, esse sistema foi considerado uma lei absolutamente imutável. Mas agora, esse sistema está começando a apresentar rachaduras. E no centro dessa mudança está o Brasil. Eu sou analista sênior de segurança financeira global, que trabalha no Departamento do Tesouro Americano há 12 anos. Desde a crise financeira de 2008 até a pandemia da Covid, tenho rastreado todos os fatores de risco que ameaçam o sistema do dólar. Recentemente, recebi uma missão ultra-secreta do secretário do Tesouro. Os movimentos do Brasil e dos BRICS são preocupantes. Analise cuidadosamente. No início, não pensei muito nisso. Por maior que seja o Brasil, seria possível representar um desafio real: a influência financeira dos Estados Unidos. Eu estava cético. Sejam honestos, o que vem à mente quando pensam no Brasil? Provavelmente o Carnaval do Rio, Pelé, samba, esse tipo de coisa. Eu pensava da mesma forma. Economicamente, via o país como grande, mas ainda em desenvolvimento. As informações que tínhamos eram assim: 80% das reservas cambiais do Brasil são em dólares. 90% das transações internacionais são liquidadas em dólares. Os Estados Unidos ainda são o maior investidor. Por exemplo, mesmo quando o Brasil vende soja para a China, recebe em dólares. E quando compra máquinas da Alemanha, paga em dólares. Isso não é natural? Quando o presidente Lula ocasionalmente dizia: "Por que todos os países devem usar apenas o dólar?" Eu via isso apenas como um show político. Durante seu primeiro mandato de 2003 a 2010, ele não prejudicou as relações com os Estados Unidos, certo? No final, a América Latina é toda igual. Fazem populismo anti-americano, mas quando a economia fica difícil, acabam batendo na porta do FMI. Foi com esse pensamento que comecei a investigação. Vocês já ouviram falar dos BRICS? É a sigla formada pelas primeiras letras de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2009, esses países se reúnem dizendo: "Vamos comercializar mais entre nós, não vamos depender da ordem econômica ocidental." Mas em Washington, víamos isso apenas como um grupo de conversa. Por quê? China e Índia estão brigando na fronteira. Brasil e Rússia estão em lados opostos do planeta. A África do Sul é muito pequena. Os sistemas políticos variam da democracia ao comunismo. Como esses países vão se unir para enfrentar o dólar? Até a União Europeia teve tanta dificuldade, especialmente quando surgiu a conversa sobre criar uma moeda comum dos BRICS. Nós rimos. Criar o euro foi tão complicado. Como países tão diferentes vão usar uma única moeda? É só a China tentando fazer com que sua moeda, yuan, seja mais usada. Mas o Brasil nunca se subordinaria à moeda chinesa. Luiz Inácio Lula da Silva, um dos presidentes mais famosos da história do Brasil. Também uma figura inspiradora que subiu do interior pobre à presidência. Mas quando esse senhor se tornou presidente pela terceira vez em 2023, começou a dizer coisas estranhas. Toda noite me pergunto: por que todos os países devem comercializar com base no dólar? No início pensei: o que esse velho está falando? Vi isso apenas como um show político para agradar o povo brasileiro. Na verdade, quando Lula foi presidente pela primeira vez de 2003 a 2010, mesmo falando anti-americanismo verbalmente, não prejudicou as relações com os Estados Unidos na prática, certo? Porque a economia é realidade. É assim que são os políticos. Dizem coisas bonitas para os eleitores, mas na prática agem de forma realista. Por isso, mesmo o movimento de desdolarização do Brasil, eu vi apenas como um gesto político.
Mas eu estava completamente errado. Na análise real dos dados, surgiram resultados que contrariaram completamente as expectativas. Quando confirmei que a proporção de liquidação em yuan no comércio Brasil-China atingiu 40% em 2025, senti intuitivamente que isso não era coincidência. Mais surpreendente foi que a iniciativa estava com o Brasil. Em 2023, as reservas de yuan do Brasil eram menos de 5% do total de reservas cambiais, mas em 2025 superaram o euro 4,74. Este não é um pedido unilateral da China, mas um projeto de desdolarização estrategicamente escolhido pelo Brasil. O governo brasileiro estava expandindo sistematicamente a liquidação em yuan de produtos de exportação principais, como soja, minério de ferro, petróleo, açúcar e café. Especialmente o fato de o Banco Central do Brasil promover ativamente acordos de crédito direto em yuan com a China era claramente uma estratégia intencional. Uma análise profunda do acordo de swap cambial, de 157 bilhões de reais, cerca de 30 bilhões de dólares, entre o Banco Central do Brasil e o Banco Popular da China, revelou que isso vai além de uma simples cooperação financeira. 30 bilhões de dólares correspondem a cerca de 8% do total de reservas cambiais do Brasil. Isso significava uma rede de segurança estratégica que permite ao Brasil continuar transações com a China independentemente, mesmo em situações de crise de liquidez do dólar. O Brasil obteve meios práticos para se libertar da dependência de instituições financeiras ocidentais, FMI, Banco Mundial, pela primeira vez desde o sistema de Bretton Woods de 1944. O verdadeiro significado deste acordo era que a maior economia da América Latina havia construído uma infraestrutura financeira alternativa que pode manter a estabilidade macroeconômica sem o consenso de Washington. Houve uma descoberta decisiva na análise do CIPS, Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços, da China. Atualmente, em 2025, o CIPS conecta 1.467 instituições participantes indiretas de 119 países e 4.800 bancos de 185 países. O fato de o Brasil ter sido aprovado como a primeira instituição participante direta do CIPS na América Latina em 2023 era crucial. Isso não era simplesmente expansão de infraestrutura financeira. O Brasil obteve capacidade de contornar o SWIFT, ficando completamente livre do risco de sanções financeiras americanas. Enquanto o SWIFT está sob supervisão dos países do G10 e do Banco Central Europeu, o CIPS é uma rede de pagamentos independente liderada pela China. A Rússia perdeu 25 bilhões de dólares devido à exclusão do SWIFT em 2022, mas o Brasil agora estava em condições de evitar isso. Mudanças notáveis foram detectadas no setor energético. O Brasil estava cautelosamente desafiando o sistema do petrodólar, mantido desde 1973. A Petrobras, empresa estatal de petróleo do Brasil, estava expandindo gradualmente a proporção de liquidação em yuan nas transações de petróleo bruto com a China, junto com as discussões sobre a entrada da Arábia Saudita nos BRICS. Foram observados movimentos para buscar sistemas de pagamento alternativos ao dólar. Também nas transações energéticas com países produtores de petróleo do Oriente Médio. O sistema do petrodólar começou a apresentar rachaduras. O sistema de vinculação dólar-petróleo mantido por 52 anos, desde 1973, estava passando por uma revisão fundamental. O fato de o Brasil ser um participante importante nessa tentativa de mudança foi inesperado. A análise do novo Banco de Desenvolvimento, NBD, dos BRICS, revelou a influência oculta do Brasil. Durante a pandemia da Covid-19, o NBD aprovou um programa de apoio emergencial de 10 bilhões de dólares, e confirmamos que uma parte considerável desses fundos foi apoiada em moedas locais dos países membros, não em dólares. Mais importante foi que o Brasil estava exercendo liderança substancial dentro do NBD, atuando como contrapeso e equilibrador da China. Isso significava a materialização de uma alternativa real à ordem de financiamento de desenvolvimento centrada no Ocidente do FMI ou Banco Mundial.
O Brasil está liderando a saída dos países em desenvolvimento do Consenso de Washington. O momento mais notável aconteceu em julho de 2025. Foi o aviso direto do presidente Trump de que imporá uma tarifa adicional de 10% aos países BRICS que adotarem políticas anti-americanas. E a resposta de Lula a isso? A declaração de Trump de que os BRICS foram criados para nos prejudicar e enfraquecer nosso dólar. Revelou diretamente as preocupações que Washington sentia. Mas mais impressionante foi a reação de Lula. A resposta pública, não queremos um imperador, somos países soberanos, mostrou uma confiança diferente dos líderes latino-americanos do passado. Neste momento percebi. A posição do Brasil mudou completamente em relação ao passado. A 17ª Cúpula dos BRICS, realizada no Rio em julho de 2025, confirmou a verdadeira escala de toda essa mudança. Atualmente, os BRICS representam 45% do PIB mundial, nominal, mais de 50% em base de PPP, e representam mais da metade da população mundial. A visão de ordem financeira multipolar, apresentada por Lula nesta reunião, e a declaração conjunta de condenação às ameaças tarifárias com Xi Jinping foram mensagens que enfrentaram diretamente o governo Trump, sem mencionar diretamente os Estados Unidos. Ficou claro que o Brasil não está simplesmente se opondo aos Estados Unidos, mas está projetando uma ordem internacional completamente nova. Como resultado da síntese de todas as análises, cheguei a uma conclusão importante. O movimento de desdolarização dos BRICS, liderado pelo Brasil, vai além da simples diversificação econômica. Era uma busca sistemática de alternativas ao sistema financeiro centrado nos Estados Unidos, mantido desde o sistema de Bretton Woods de 1944. A queda da proporção do dólar nas reservas cambiais globais, de 70% em 2000 para 52% em 2025, não foi apenas uma mudança natural. Foi o resultado de políticas de diversificação intencionais, de grandes países emergentes, incluindo o Brasil, atuando de forma combinada. Essa mudança já estava mostrando progresso considerável, com 80% do comércio China-Rússia e 40% do comércio Brasil-China sendo conduzidos em moedas que não o dólar. Sistemas de pagamento alternativos estavam funcionando praticamente. Esta é uma mudança silenciosa, mas significativa. A conclusão principal do relatório final, submetido ao Departamento do Tesouro, foi cautelosa. O movimento de desdolarização dos BRICS, liderado pelo Brasil, é avaliado como um desafio notável à influência financeira americana. Recomenda-se monitorar cuidadosamente a possibilidade de transição gradual do sistema centrado no dólar para uma ordem financeira multipolar e estabelecer medidas de resposta apropriadas. Isso não era simplesmente um problema apenas do Brasil. Era um sinal claro de que abordagens alternativas à influência financeira americana estavam se materializando globalmente. Assim como a Europa tentou a multipolarização monetária com o euro, o Brasil estava desempenhando um papel importante em um novo modelo de cooperação financeira através dos BRICS. Isso era uma tentativa de construção de sistema alternativo que vai além de simples mudanças políticas, integrando infraestrutura financeira, instituições, tecnologia e parcerias. Agora, o Brasil não é mais simplesmente um país emergente. É um país que desempenha um papel central na nova ordem de cooperação financeira global. Os sistemas financeiros internacionais deverão observar cuidadosamente essas mudanças e se adaptar. Lembrando do prédio do governo em Brasília, tinha certeza. O Brasil é agora um participante importante que lidera novas mudanças na história financeira mundial. O sistema centrado no dólar mantido desde 1973 estava passando por mudanças graduais. No centro dessa mudança estava o Brasil. Era o processo de implementação como política real da reflexão noturna de Lula. A inevitabilidade de todos os países comercializarem apenas com base no dólar estava gradualmente se enfraquecendo. A ordem de Bretton Woods, liderada pelos Estados Unidos, estava enfrentando novos desafios. O sistema financeiro multipolarizado em que o Brasil participa estava emergindo como uma nova possibilidade do século XXI.
Isso era um ponto de mudança importante nas relações internacionais, além de mudanças na história econômica. Essas mudanças que começaram no Rio de Janeiro do Brasil agora estavam se tornando uma realidade em dimensão global. Novos desafiantes ao sistema centrado no dólar emergiram, e as possibilidades de uma ordem multipolar estavam se concretizando gradualmente,